Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. Boa tarde a todos vocês que estão conosco nesse dia 2 de junho de 2022, acompanhando o programa Planeta em Foco, aqui pela Rádio TV Imprensa. A Rádio TV Imprensa que tem como editor-chefe o jornalista Ferreira Leite, e você pode participar desse programa enviando suas perguntas, suas críticas, suas sugestões pelas redes sociais, seja pelo Facebook ou seja pelo canal do YouTube da Rádio TV Imprensa. Esse programa tem o apoio e o oferecimento do Grupo Dutrafer, um novo conceito em gestão de resíduos. O Grupo Dutrafer presta serviço de gestão e reciclagem de resíduos industriais, com forte atuação nas empresas da região do Vale do Paraíba e em todo o estado de São Paulo. Nas imagens podemos observar uma das empresas do Grupo Dutrafer, a Dutra Shop, onde você poderá encontrar uma série de produtos em metais, em madeira, borracha ou plástico, e poderá até adquirir um escritório pronto, com mesas e cadeiras, portas, divisórias, motores e uma ampla variedade de produtos para ambientes profissionais e também residenciais. O Grupo Dutrafer desenvolve o projeto da sua empresa dentro da necessidade do seu cliente, implantando desde a coleta seletiva de resíduos, educação ambiental, projetos de gerenciamento de resíduos e uma série de especialidades necessárias para uma gestão de resíduos eficaz e consciente. Tudo isso garante com que o Grupo Dutrafer tenha excelência no que faz, com resultados financeiros e também resultados ambientais para a sua empresa. Grupo Dutrafer, um novo conceito em gestão de resíduos. E no programa de hoje, gente, nós vamos bater um papo sobre licenciamento ambiental municipal. Nós já falamos sobre isso há quase um ano aqui mesmo no programa, e hoje a gente vai voltar porque é um assunto de extrema importância, não só para os órgãos licenciadores, mas principalmente para quem precisa licenciar uma atividade comercial, uma atividade industrial, etc. e tal. Os licenciamentos ambientais no estado de São Paulo são normalmente executados pela CETESB, mas alguns municípios já estão se habilitando para fazer os seus licenciamentos municipais, mas só para atividades que tenham baixo e médio impacto e dentro do seu próprio território. Quando uma atividade extrapola suas fronteiras e pode causar algum tipo de impacto no município vizinho, ou até mesmo algum tipo de impacto regional, essa competência continua sendo da CETESB. E para conversar hoje com a gente sobre esse assunto, eu convidei o secretário de Urbanismo e Sustentabilidade da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, o engenheiro Marcelo Manara, que liderou aqui no Vale do Paraíba essa iniciativa, né, junto a outros municípios aqui da região, para trazer esse licenciamento municipalizado. Boa tarde, Manara. Mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. É um prazer muito grande estar te recebendo aqui hoje de novo. Prazer é meu, André. Obrigado pela oportunidade novamente e ainda mais trazendo essa novidade, né? Nós temos discutido isso já há alguns meses, mas agora se consolidou essa nova agência aí. Está bem legal as expectativas de uma nova dinâmica para o licenciamento ambiental. Manara, além de São José dos Campos, tem outros municípios que também... Fala um pouquinho, o que é essa agência ambiental? É uma agência ambiental do Vale, né, que está sendo criada? Isso, a agência está sendo criada através de um consórcio intermunicipal. Então, as pessoas já conhecem alguns tipos de consórcio que os municípios fazem, como, por exemplo, para a gestão do SAMU, né, algumas regiões têm para resíduo sólido, por exemplo, né, que se organizam em consórcios. Tem o consórcio do Codivap, tem outras modalidades de consórcios que os municípios se organizam de forma conjunta para gerenciar algum tema, alguma questão específica para o desenvolvimento da região.
Então, nós idealizamos isso, porque, na verdade, o licenciamento municipalizado, que ele foi regrado por uma lei federal, a Lei 140, desde 2015, mas não colou no Estado de São Paulo, né, por algumas razões que depois a gente entra com mais detalhes aí. Algumas comparações, por exemplo, o Estado do Rio Grande do Sul, cerca de 80% dos municípios fazem o seu próprio licenciamento. Outras, o Rio de Janeiro, outros estados. E por que no Estado de São Paulo não chega a 10%, né, no número de municípios que toparam, desde 2015, trazer essa responsabilidade, né, porque existem algumas regras específicas, então, já entrando um pouco no detalhamento, o município que quiser licenciar, ele tem que compor uma equipe técnica multidisciplinar, tem que ter estruturado o seu conselho municipal, tem algumas exigências que causam impacto, inclusive, na lei de responsabilidade fiscal, porque todos os municípios estão meio na trave com essa questão da lei, da questão dos gastos, e tem que aumentar um grupo de trabalho, né, com equipe multidisciplinar, é um gasto considerável. E aí, quando você vai ver as atividades passíveis de licenciamento, né, baixo impacto, alguns poucos médio impacto, realmente não cobre, né, aquela expectativa de uma cidade como, por exemplo, São José dos Campos, né, a sua pujança econômica, a sua diversidade de atividades empresariais, não cobriria, teria que ficar ainda submetido à CETESB. Então, a prefeitura tem um gasto a mais para gerenciar e consegue cobrir pouco. Então, nós começamos essa conversa, né, o então prefeito Felício Ramute falou que o licenciamento municipal para São José dos Campos não interessava, exatamente em razão dessas dificuldades, mas que no regime de consórcio poderia ser uma iniciativa, uma saída boa, né? Então, nós começamos a conversar, tivemos, naquele momento, um apoio da ANAMA, que é a Associação Nacional dos Municípios do Meio Ambiente, que veio com o seu presidente de São Paulo, que é o Cláudio Scali, e que hoje é o secretário executivo, só não pôde estar aqui, né? Você fez esse convite, e o Cláudio testou positivo para a Covid, então ele não pôde participar. Mas aí nós começamos, através desse apoio do ANAMA, a estruturar. Conversamos com vários prefeitos aqui do Vale do Paraíba, e a princípio 10 concordaram, né, em assinar o protocolo de intenções em junho do ano passado. Então, vai ir para um ano em que se consolidou a ideia. Aí, os 10 municípios passaram a ter a tarefa de casa para regrar o funcionamento da sua participação no consórcio. Tem que tramitar nas respectivas câmaras municipais, né, alguns dispositivos para poder autorizar o município a entrar no consórcio. Aí, somente 6 conseguiram concluir esse processo, né, até dezembro, para poder valer para 2022. Então, estamos em São José dos Campos, Tremembé, Paraibuna, Jambeiro, Santo Antônio Pinhal e Monteiro Lobato. Então, esses já integram o consórcio. Então, vamos lá. Tremembé, Santo Antônio do Pinhal, Jambeiro, quais são os outros? Fala por duplinha que você não esquece, né? Que é a dupla da Mantiqueira, a dupla da Serra do Mar. Isso. E os 2 municípios de Calha. Monteiro Lobato. Então, vamos lá, São José dos Campos, Tremembé, da Calha, na vertente Mantiqueira, Santo Antônio no Pinhal, Monteiro Lobato, e na Serra do Mar, Paraibuna e Jambeiro. Tá. No caso, municípios do Litoral Norte também podem aderir, podem fazer parte desse consórcio? Não. A intenção é abrir para a participação dos municípios integrantes da região metropolitana do Vale do Paraíba. Entendi. Né? Então, já temos alguns contatos, o Guaratinguetá, o prefeito já veio com a equipe toda de secretários, então já está bastante avançada a entrada de Guaratinguetá, Campos do Jordão, Jacareí tem alguma coisa? Jacareí assinou o protocolo de intenções inicialmente, mas o prefeito Isaías está aguardando, na verdade nós estamos mudando a regra paulista. Então essa é outro momento, né, de construção dessa agência, porque, então vamos lá, eu estava falando há pouco que no estado de São Paulo poucos municípios se interessaram por fazer, porque a hora que você olha a resolução do CONSEMA, que é o Conselho Estadual do Meio Ambiente, então a Lei Federal 140 abriu municipalização do licenciamento para o país inteiro. Cada estado tem que regrar a sua forma, como que vai funcionar, como que vai ser a regra do jogo para o licenciamento no seu estado. E aí é o CONSEMA, o Conselho Estadual do Meio Ambiente, que publicou
uma resolução, que é a 01 de 2018, e que traz no seu anexo os KNAIs, que é a característica de cada empresa. Então, foi muito tímido naquele momento. Então, você tem na resolução do CONSEMA, hoje vigente, somente cerca de 150 atividades produtivas que são passíveis de licenciamento pelo município. Então, vou dar um exemplo. Tem uma atividade de baixo impacto, e que é impacto local, que isso é importante também, né? E que determinada indústria produz lá sapato. E aí tem um KNAI, né, que é um cadastro, a minha fabricação de sapato. A hora que você vai ver no anexo da resolução CONSEMA, não tem isso lá. Então o município não pode licenciar. É baixo impacto, é impacto local, mas como não está previsto na regra, não pode, né? Então nós estamos agora revisando essa resolução. Então o Cláudio Scali, que é conselheiro, além de presidente da ANAMA, secretário executivo da agência, ele é conselheiro do Conselho Estadual no MEMED. Ele pegou a relatoria disso, e nós montamos um grupo, né, pequeno grupo, para discutir a modernização dessa resolução. Então nós já conversamos com o setor produtivo, tivemos uma reunião e apoio muito bom do GPMAI, que você conhece, que é o grupo dos gestores ambientais das indústrias aqui do Vale do Paraíba, a Levidar, que ajudou muito, né, nesse processo, e conversamos com outros setores da atividade produtiva como um todo, e aí montamos uma proposta que tem mais de 350 cadastros de produção, né, desse KNAI. Então, vai mais do que dobrar o leque de coisas que o município pode licenciar, aí tornando mais interessante, né? Esses licenciamentos que não eram previstos antes, mas eram previstos pela CETESB. Eles voltam para a CETESB. E aí Entendi. é preciso dizer uma coisa, e falo com toda tranquilidade, né? Bom, primeiro, né, André, uma coisa que eu sempre repito, isso não é uma ruptura com o sistema de licenciamento do Estado, nós não estamos brigando com a CETESB, pelo contrário. A CETESB e o Estado querem incentivar os municípios a licenciarem. Sim. Porque desonera. A CETESB, infelizmente, está com uma estrutura bastante precária, aposenta gente, não tem reposição. E eles têm, né, um esforço muito grande do licenciamento, dos macro-licenciamentos, vamos falar assim. É o Porto de Santos, duplicação do Porto de São Sebastião, é o metrô. A própria ampliação da Revap aqui em São José Então do são Estado, obras né? de grande porte que você, num licenciamento de um posto de gasolina, você fica competindo com essas macroestruturas. Então é de interesse do Estado. Só que aí vem aquela coisa, sabe, parece que tem uma dificuldade do desapego pela CETESB. Eles querem licenciar, mas na hora que você fala, então tá bom, dá esse tema aqui que o município vai, não, esse tema fica com a gente porque é complexo, né? Então é uma coisa até assim estranha, né? Porque é naquela expressão, né? Não, eu quero que você faça, na hora que você pega para fazer, ela fala, não, espera aí que eu vou continuar. Seria alguma coisa aí, questão de perda de poder, alguma coisa nesse sentido? Também pode ser, mas assim, é uma condição que a própria CETESB entende, observa, que os municípios não se interessaram em trazer essa responsabilidade com essa regra da resolução CONSEMA 01/2018. Ou muda isso, ou vai continuar 600 municípios mandando coisa para a CETESB, e com a desestruturação da CETESB, porque antes nós tínhamos nas estruturas regionais da CETESB uma atribuição muito mais ampla, né, para que na regional você já resolvesse o problema. E parece que houve uma centralização, né? O Marcos Vinícius faz um trabalho muito legal aqui na CETESB São José dos Campos, mas muitos assuntos que são assuntos de impacto local, tal, são enviados para São Paulo. E aí entra nessa fila que aí tem empreendimentos, né, que vou usar um exemplo que eu já usei com a doutora Patrícia Iglesias, que eu acompanho desde antes do seu secretário, que a pessoa virou amigo, né? Porque você faz licenciamento ambiental para alguém, você vai ficar amigo dessa pessoa, porque você vai ter um convívio por anos, né? Sim. Então tinha uma pequena usina hidrelétrica lá em Bananal, de 1960, né? 1 mega, uma coisa assim, no meio da mata,
Né? Um gerador, né? É um gerador. Rapaz, e aí eu participei, né, protocolei o processo para esse empresário lá, que ele, lembra que foi a maior crise hídrica da história de São Paulo, 2015. Sim. O Estado passou para todo mundo falando, gere energia que o Estado vai ser seu parceiro. Ele acreditou nisso. Aí ele pegou essa usininha que tinha na fazenda e vou potencializar ela e vou vender energia na rede. Rapaz, até hoje não saiu uma LO. Até hoje. LO então, é licença de operação, né? Você tem a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Como já estava instalado lá muito antes, né, 20 anos antes da resolução CONAMA 0186, que estabelece isso, licença prévia, licença de instalação e licença de operação, ele, né, na propriedade da família já existia essa usina. E aí, ele, rapaz, é assim, é um calvário, né? Então, ele já investiu cerca de R$2 milhões, comprou máquinas, reformou todo o posteamento e tal. Então, é essa situação que nós pretendemos fazer corrigir, né? Porque a licença que a CETESB emite é uma licença muito forte, muito juridicamente quase que blindada. Então, nós queremos reproduzir a mesma segurança jurídica que a licença da CETESB dá para o cara poder empreender. Nós queremos a mesma qualidade de licença, mas com celeridade. Porque não é possível você ter, né, uma instalação da década de 60 e você querer ligar ela de novo e a licença de operação virar um martírio, discricionário. Hora que você chega lá, chegaram num ponto, já com 4, 5 anos de andamento do licenciamento, um técnico fala, eu quero o estudo de ictiofauna desse rio, o estudo dos peixes que tem nesse rio. Para a licença de operação? Para a licença de operação de um empreendimento. Aí ele questionou, né? Por quê? Né? Porque onde que isso está no fundamento da regra do jogo aí? Não, porque a gente desconhece a ictiofauna dessa região e vamos aproveitar essa oportunidade de gerar conhecimento. Ele falou, peraí, isso daí não é papel do empresário, isso é papel do Estado, das universidades, né? Você não pode utilizar de um mecanismo que vira até perverso. Sim, né, sim, é quase uma chantagem. Exato. Né? Aí veio agora, mais recentemente, a Lei da Liberdade Econômica, que deu uma certa travada nisso. Mas mesmo assim não resolveu. Para resumir a história, desde 2015 até hoje, ele aguarda a emissão da LO. E quando o técnico dele vai lá para conversar, é um verdadeiro, assim, encontram tudo, aquela vírgulazinha, aquela coisa, e faz um comunique. Né? E aí demora 3 meses para fazer um comunique dizendo, muda essa palavra disso para aquilo. Quer dizer, não funciona mais. Né? Para o varejo. O licenciamento, uma vez que começou a nível da CETESB, vai ter que continuar até o final a nível da CETESB. Sim. Se a licença de instalação, licença prévia, licença de instalação foi emitida por um órgão, então você não pode passar por você não pode municipalizar, no caso, essa licença. Isso. Até porque, nesse caso de geração de energia, eu acho que nem seria, né, a licença municipal. Seria possível uma licença municipal? Porque a dimensão do impacto, ainda mais eu conheço lá, né, fui conhecer essas instalações, é uma derivação de curso d'água, então não tem nem reservatório. Entendi. Né? Então ela não tem emissões, não tem nada, é um impacto local, né? Um uso da água, ela passa, né, deriva no canal, gera a pá, né, da turbina, certo, volta para o curso d'água. Entendi. Não tem óleos e graxas, não tem óleo, não tem nada. Não tem nada, né? E uma coisa que o meio ambiente já amortizou desde os anos 60. Sim. Porque se você olhar, André, até eu mostrei na época para o então presidente da CETESB, Carlos Roberto, uma imagem do Google antes da usina, comparado com a cartografia oficial do Estado, com o EGC, era pasto. Era pasto em 1960. E hoje ela está toda regenerada em mata. Então, se houve alguma coisa, essa usina até possibilitou a regeneração plena, uma mata positivo, maravilhosa, né? Exuberante. Mas, enfim, então, o que nós queremos é isso, é prestar essa celeridade para que a região do Vale do Paraíba mantenha a sua atratividade para os empresários virem para cá, investirem, gerar emprego e renda, com todas as cautelas ambientais, mas que aqui a gente fala, pode vir aqui porque a sua licença vai ser emitida em 3, 4, 5 meses. E o diferencial, né, André, que a gente não falou ainda, nesse formato de consórcio, uma agência
vai ter uma equipe técnica só, então o custo se dilui entre todos os municípios, né? É lógico que, como o parâmetro é pela população, São José é a que vai mais pagar, né? A cota de participação. É como o Codivap também, né? Isso. Certo. É a cota de participação. Então, praticamente, São José subsidia. Enquanto São José paga 3 milhões ao ano, né, para participar disso, Santo Antônio do Piau paga 20 mil reais. É o equilíbrio e óbvio, porque São José vai ser a maior demandante da agência. Com certeza. Né? Então, é justo. Sim, É justo dessa sim, forma. Sim. Então, vai ter uma equipe só e vai atender licenciamento de baixo, médio e alto impacto. Então, vamos supor, lá em Paraibuna, venha uma empresa querendo fazer um resort na orla do reservatório. É um mega investimento, é um alto impacto, né? Dentro dessas características, ele viria para a agência dá esse suporte para licenciamento. Então ela vai poder fazer alto impacto também. Alto impacto, baixo, médio e alto impacto. Esse é o grande diferencial, porque nenhum município sozinho, para você ter uma ideia, para um município sozinho fazer isso, ele teria que contratar no mínimo 10 profissionais multidisciplinares. Sim. Então é um esforço financeiro muito grande. Sim. Então a agência já está contratando agora, o Cláudio Scali finalizou as últimas entrevistas, né? Então daqui a pouco nós já temos a equipe técnica constituída, ainda dentro do mês de junho. Então a expectativa está faltando ainda a plataforma eletrônica, alguma coisa para finalizar. Já tem sede, né? Já tem escritório constituído, então assim, eu acredito que em agosto vai recepcionar o protocolo 001. A agência, a sede dela fica onde? Fica aqui em São José dos Campos. É o município que vai ter maior demanda também, né? E os é. técnicos vão ficar aqui em São José? Ficarão aqui em São José. Eles vão ficar sempre lotados, né, num ponto? Isso. Independente de se eles tiverem que fazer um licenciamento num município mais longe, Tremembé, Santo Antônio, alguma coisa, eles ficam lotados em São José? Ficam lotados, fazem as vistorias, tudo, né, se deslocam para os municípios, porque é outro diferencial. Nós, por exemplo, vou dar um exemplo de São José dos Campos aqui. A Via Jaguari ficou 3 anos para emitir a LP, a licença prévia. Licença prévia o que é? Você pode construir nesse lugar aqui. Aí você tem que apresentar todos os documentos para ver que tipo de construção que você vai fazer. Né? Então, para dizer que o município pode fazer a Via Jaguari mais da metade do trecho em leito pré-existente, demorou 3 anos. Desses 3 anos, vieram fazer vistoria no meio do 3º ano. Lógico, teve pandemia, teve algumas coisas. Mas é isso que acontece. Esse exemplo que eu citei dessa usininha lá em Bananal, em 6 anos nunca foram vistoriar. Nunca foram. Então, é outro diferencial dessa agência. São operadores técnicos aqui do Vale do Paraíba que vão se deslocar, vão conhecer a pessoa, o empreendimento, as características daquele local. Por isso que vai ter condição de dar mais celeridade e, repito, com a mesma segurança jurídica de uma licença da CETESB. Esses funcionários, eles foram contratados mediante concurso? Esses funcionários que vão trabalhar na agência vão ser contratados mediante... É uma Agência Ambiental do Vale, né? Isso, Agência Ambiental do Vale do Paraíba. E ela é constituída como um consórcio específico para isso. Então ela não é ligada ao Codivap, não tem nada a ver com o Codivap. É uma agência que foi criada com esse consórcio intermunicipal, foi criada com o objetivo exclusivamente para isso. Entendi. É uma agência de licenciamento ambiental. É um consórcio de municípios para promover o licenciamento municipal. E esses funcionários, eles vão ter, vamos dizer assim, eles são funcionários públicos aí no caso? Todos eles são funcionários públicos. Aí, acho que eu esqueci de dizer, é uma experiência inédita no Brasil. Sim. Então, é o primeiro. Então, nós não sabemos, né, André, para ter 10 profissionais multidisciplinares, nós precisamos de 3 agrônomos, 2 biólogos, 1 antropólogo, não sabemos. Então, o que foi acordado, inclusive, depois eu conto um pouco da estrutura da agência, mas nós estamos muito próximos, né, alimentando o próprio Ministério Público de Informações, a própria Secretaria do Meio Ambiente do Estado, a CETESB. Todos os passos estão sendo, há 3 semanas eu tive novamente com a doutora Patrícia Iglesias, junto com o Cláudio Scali, colocando esses pontos, discutindo, né? E, então, a agência vai funcionar durante 1 ano através de chamamento por análise curricular. Então, essa primeira equipe, né, abriu um chamamento público,
e os candidatos foram lá e apresentaram a sua formação, a sua experiência e tal, né? E aí o Cláudio chamou os mais bem colocados, né, porque atribui pontuação. Se você trabalhou com licenciamento ambiental por mais de 5 anos, você recebe 20 pontos, e por aí vai, né? Certo. E aí ele chamou para as entrevistas, né? Então, durante 1 ano, vai ser feito através dessa estratégia de chamamento. Por quê? Aí a agência vai poder levantar estatisticamente qual foi o acervo de protocolos que teve. Demanda mais o quê? Faltou o engenheiro químico, porque a demanda industrial foi forte, né? Então, ela vai calibrar para, ao final de 1 ano, fazer o concurso público. Entendi. Então, é uma experimentação para ver que tipo de processo que vem, né? Por exemplo, o prefeito Casquinha de Jambeiro já falou que o protocolo 001 é dele, que vai ser o licenciamento do cemitério de Jambeiro. Então, olha para você ver, é uma questão específica, é uma questão de, né, que né, deve ter alguns tipos de profissionais que você tem que ter ali, né, nesse conjunto. Então, é essa diversidade de protocolos, vai ser feita uma análise estatística e definir com mais ajustes, com mais acurácia, né, o tipo de profissional que tem que ter os 10 profissionais que vão ser contratados aí por concurso público. E eventualmente, aquele tipo de conhecimento que ficou de fora é contratado por ad hoc, é contratado em separado. Então, abriu um licenciamento que tem alguma coisa de detectado lá, alguma porcelana, alguma coisa que precisa daí um antropólogo, alguma análise dessa. A agência vai e contrata um profissional dessa área e faz. Para ele fazer o laudo técnico, para ele fazer... Isso. Certo. Então, a agência ela tem 2 diretorias, então falar um pouco da estrutura. É a plenária de prefeitos, quem preside hoje é o prefeito Anderson Farias, de São José dos Campos, a secretaria executiva, e entre a plenária de prefeitos, a presidência do prefeito Anderson e a secretaria executiva, nós criamos uma coisa que é inédita também, que é um conselho de controle social. Então, ele está ligado diretamente à presidência. Então, cada município que participa, o Conselho Municipal de Meio Ambiente daquele município manda 2 representantes para compor esse Conselho de Controle Social e fiscal. E aonde que seriam as reuniões desse conselho? Então, esse conselho se reúne, né, aí vai estabelecer a rotina, cada 1 mês, 2 meses. Ainda não está fechado. Não, alguns municípios faltam indicar ainda, né, porque tem que ter a reunião do Conselho Municipal. Aqui de São José dos Campos seremos eu, né, que hoje presido o Conselho de Meio Ambiente, e o Jefferson Rocha, que é o vice-presidente do Coman, também conselheiro do Conselho. Então, esses serão os 2 representantes de São José dos Campos, do Conselho Municipal de São José dos Campos. E aí nós faremos e esse conselho, interessante, ele pode chamar a Secretaria Executiva e pedir esclarecimentos a qualquer tempo de algum procedimento que esteja lá. Então, vamos usar esse exemplo do cemitério lá de Jambeiro. Esse conselho ele pode, né, oficiar a Secretaria Executiva, fala, na próxima reunião, na data tal, nós queremos que vocês apresentem aqui como que está o andamento desse processo. Da mesma forma, também de forma inédita, nós estamos oferecendo uma senha específica para o Ministério Público. Então, o Ministério Público, ao invés de ficar oficiando, né, para todo e qualquer licenciamento, ele tem uma senha. E ele entra em todo o processo para ver qualquer tipo de documento. Então, a estrutura que se pensou é uma estrutura muito transparente, né, acessível com o controle social, acessível ao Ministério Público, também como forma de legitimar, né, todo o rigor e as cautelas do processo. Aí ele vem com 2 diretorias, uma diretoria administrativa, hoje quem está lá é a Jaque, que estava no PROCON, né, é advogada, e a diretoria técnica, ainda não tem esse diretor técnico, né, está aguardando aí algumas análises pelo Cláudio Scali, e vai compor esses 10 primeiros profissionais multidisciplinares que a gente estava falando há pouco. E aí, chegando Guaratinguetá, Campos do Jordão, aqueles outros municípios, eu acho que para 2023 já vamos saltar para 10, 12 municípios.
provavelmente Jacareí venha com essa mudança da resolução, eu acho que já vai dar a tranquilidade para o prefeito Isaías aí consolidar a vinda. Eu tive conversando com a Clôdia, da intenção de Jacareí vir, né? Pindamonhangaba também assinou o protocolo de intenções, mas recuou a princípio, em razão de trâmite na Câmara. Mas eu acredito que estaremos entre 10 e 12 municípios. E aí a Secretaria Executiva, com a presidência e a plenária de prefeitos, analisa se é necessário pular de 10 para 12, para 14 profissionais. E aí vai se ajustando ao longo do tempo. E cada município daria a sua parcela de contribuição nessa agência. Isso. Cada município tem aí a sua mensalidade, vamos dizer assim, que custeia todo o trabalho da agência. Isso. Evidentemente, qualquer contratação de laudo técnico, alguma coisa, vai ser custeado diretamente pela agência. Isso. Tá. E também estamos avançando, aí o Cláudio está avançando na negociação com a CETESB para usar a estrutura laboratorial da CETESB, né? Inclusive o Carlos Roberto, que está na diretoria, o ex-presidente, nos recebeu em São Paulo e informou que o laboratório de Taubaté recebeu investimentos pesados, está um excelente laboratório. Então, como eu disse no começo, a CETESB é parceira dessa ideia. E também solicitamos à doutora Patrícia a abertura da Escola Superior da CETESB. Esses profissionais, esses técnicos que entraram agora, eles vão receber uma capacitação contínua da própria CETESB. Certo. Né? Então, também nós estamos avançando nessa negociação aí, vai ficar bem legal. Então, eu, a princípio, quando a gente conversou a primeira vez sobre essa questão da agência, inclusive o Cláudio Scali entrou com a gente aqui, né? Isso. Indiretamente, ficou na minha cabeça essa coisa, né? Se essa agência não seria uma competidora com a CETESB, né? Porque a CETESB é a agência estadual, né? Reconhecida mundialmente, inclusive, não só aqui no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil e fora do Brasil também. A CETESB é bastante reconhecida e bastante conceituada. Aí eu fiquei naquela dúvida se essa agência não seria uma competidora com a CETESB, seria uma agência aqui para competir com a CETESB, de repente a CETESB acaba e fica uma agência cuidando disso, né? Não, sim, eu tô fazendo essa brincadeira, né? Que vantagens o município leva tendo o licenciamento através da agência e não através da CETESB? Como eu citei aqui algumas vezes, né? Então nós temos de pronto assim a celeridade. Certo, o prazo dele é bem mais curto. Ninguém aguenta mais a morosidade, né? Seja um gestor público, eu estou falando de uma licença prévia que demora 3 anos, né? É que aqui teve, né, uma transição tranquila aí do primeiro para o segundo mandato do prefeito Felício e agora com o prefeito Anderson, né? Mas vamos supor que eu tivesse algum tipo, né, de mudança, né, de outro grupo, outro partido que vem, enfim, que acontece muito nas cidades. Pode tornar impossível um prefeito, né, e é hoje impossível, um prefeito anunciar uma obra, esperar o licenciamento e executar essa obra no mesmo mandato. Então isso já é um sinal de alerta. Algo de errado tem. Sim. Né? Sim. Também para o setor privado. Eu citei esse exemplo de um empresário, né, que quer repotencializar uma usininha da década de 60, no meio da mata, tamanho dessa sala aqui, ó, na usina, e está há 6 anos esperando e sem data. Não dão data. Né? Então, esses são 2 exemplos, infelizmente, são recorrentes, são exemplos do cotidiano. O próprio Cláudio Scali sempre fala uma frase: morte súbita na CETESB demora 1 ano. Então, o primeiro grande benefício é isso, né? Tanto para as obras públicas quanto para a atratividade do município diante das empresas. Então, o que a agência vai proporcionar? Né? Se uma empresa quiser se instalar no Vale do Paraíba, ela vai analisar vários municípios no Vale do Paraíba. Mas se eu me instalar em Tremembé, ou Paraibuna, ou São José dos Campos, eu vou poder utilizar da agência, vou ter o meu tempo de investimento, né? Não vou estar impactado na minha planilha, né, de chegada e início de produção por uma questão incerta hoje, que é o licenciamento ambiental. Essa é uma outra vantagem de competitividade. Eu ia a pergunta exatamente nisso, porque a celeridade implica também numa redução de custos também, né, Marcelo? Total, né? Porque hoje o mercado é um mercado globalizado, é um mercado que o mundo se transforma a cada 5 anos. Então, as empresas elas têm que estar muito preparadas, né? Então, se há uma decisão
do nível gerencial de uma empresa ter um aporte de 10 milhões, 50, 100 milhões em determinado município, ele está analisando a conjuntura, lógico, né, de médio prazo, mas é de curto e médio prazo. Se só a licença ambiental demora 3, 5, 8 anos, como é que se projeta uma coisa dessa? A hora que ele começar a produzir determinada coisa, pode ser que já não seja interessante no cenário de exportações dele, enfim, né? É uma coisa, como é que você projeta algo hoje sem ter a certeza de que você vai ter, no prazo máximo de 6 meses, 1 ano, o licenciamento, né? Que não é atividade fim, o licenciamento é só uma garantia de que aquele empreendimento vai se estabelecer com todas as cautelas sociais e ambientais. Só isso, né? É importante, lógico que é. E também é importante que se diga, né, André, a proposta da agência não é de flexibilização. Quando a gente fala em celeridade e agilidade, é pautado no mesmo rigor técnico e legal, né, que a CETESB atua. É que a CETESB não consegue mais olhar para 600 municípios. Sim. Sim. É óbvio isso, sim, né? Então, sim, colapsa o sistema. Muito assim das críticas que se faz ao próprio movimento ambiental, à questão ambiental em geral, normalmente as críticas são voltadas a essa questão da celeridade, essa questão realmente da demora. Você manda para a CETESB, você manda para o IBAMA, você manda para qualquer órgão ambiental, parece que morre lá, né? É como você estava brincando, né? A morte súbita leva 1 ano, né? Então, assim, é realmente uma das maiores críticas que eu vejo, né, na questão ambiental, hoje no Brasil, é essa questão realmente da demora. Né, Ô, Marcelo, e me fala uma coisa, a CETESB... Isso causa um reflexo, André, desculpa te interromper, mas só para não perder o raciocínio. Isso causa um reflexo muito, muito preocupante, muito, muito nocivo. A própria causa do movimento ambientalista. Sim. Porque ao não atender a essa questão elementar, que é prazo, qual que é o movimento que muitos fazem? Vão em Brasília, rasga esse negócio aí. É isso aí. Porque eu estou com dinheiro para investir, faz 5 anos que eu estou esperando para gerar emprego e renda, num país em crise. É isso. Num país com um índice de desemprego altíssimo. Chega em Brasília e fala, tem que rasgar esse negócio. É exatamente isso que eu ia comentar, porque assim, o que a gente está vendo hoje, né, no governo Bolsonaro, eles estão tentando rasgar Código Florestal, tentando rasgar as legislações ambientais exatamente por causa dessa morosidade, por causa desse tempo. Querem trazer o licenciamento ambiental como instrumento autodeclaratório. Exatamente. Não, isso é um absurdo. Isso é uma coisa extremamente absurda. E assim, a gente entende, né, essa necessidade realmente do setor produtivo ter realmente uma resposta. O não é uma resposta. Exato. Se você falar, não pode construir, beleza, o empresário, o município, o Estado, alguém que vai fazer uma determinada obra, falar, não vou conseguir fazer essa obra, se eu já partir para outra estratégia, já vai ser ou muda o processo. Ou muda o processo, ou faço, né, as condicionantes de que tem, etc. E realmente essa questão da celeridade eu vejo como fundamental para a sobrevivência da legislação ambiental. Né? Porque o que eu estou vendo em Brasília é um movimento muito forte para desqualificar né, a legislação ambiental. Que o meio ambiente atrapalha a geração de emprego. Exatamente. Esse tem sido, infelizmente, tem sido o discurso, e eu vejo com muito bons olhos essa questão dessa criação dessa agência, dessa criação dessa celeridade. Eu falava até muito tempo atrás, Marcelo, eu falava muito da questão dos investimentos que o governo do Estado faz na CETESB e dos investimentos que o governo federal faz no IBAMA, que são os órgãos licenciadores, né, que precisam realmente de técnicos, que precisam de equipamentos, que precisam de estrutura para poder trabalhar e para poder atender o país, para atender o Estado e atender o município com mais celeridade realmente. Então, essa questão da agência eu vejo como uma iniciativa muito positiva nesse sentido, né, que nós, né, que defendemos a legislação ambiental, que defendemos o Código Florestal, vamos ficar um pouco mais protegido desse tipo de argumento, né, do setor produtivo que realmente porque a agência pode demonstrar, na sua experiência, que a legislação ambiental e o rigor do licenciamento é factível, é possível de se fazer, porque dá para a sociedade as cautelas necessárias, falar, pode chegar empreendimento, a sociedade fica tranquila, porque todas as proteções ambientais e sociais estão garantidas, e para o empreendedor falar, olha, beleza, eu analiso em 6 meses aqui de alto impacto, você já tem uma que hoje a CETESB fala que em 6 meses, ela tem um prazo de 6 meses para analisar, ela dá 10 anos muitas vezes. 6 meses de calendário hebraico antigo, cara, porque ninguém entende o calendário. Ninguém entende.
Ô Marcelo, uma outro questionamento. No caso, a CETESB, quando ela emite uma licença, ela é o órgão licenciador e também é o órgão fiscalizador. Isso. Mesmo caso do IBAMA, ele é o órgão licenciador e o órgão fiscalizador. No caso da agência, ele vai ser o órgão licenciador. Quem vai fiscalizar a própria as agência. Atividades? A própria agência? Vai ter fiscais? Fiscalizar o objeto licenciado por ela. Tá. Então esses municípios consorciados, eles continuam com a sua estrutura de meio ambiente, porque não se mistura, né? Então, se ocorrer algum problema ambiental, né, em Jambeiro, em Monteiro Lobato, não é a agência que vai lá e cumprir ou não fazer as vezes da prefeitura municipal. Então, instalou um empreendimento em Monteiro e esse empreendimento fez um descarte irregular, alguma coisa, aí é a agência que atua. E ela vai ter, vamos dizer assim, competência jurídica para autuar, para multar. Isso. Então nós estamos agora definindo, porque como é um consórcio, cada município tem que tramitar a sua própria lei. Certo. É lógico que a gente procura fazer num padrão, né? Mas tem que passar pela análise jurídica dos procuradores municipais e da Câmara Municipal. Então, agora nós estamos estabelecendo as taxas e multas, né? Porque é outra coisa também para se dizer. Esses municípios, na linha do que você perguntou, o que o município ganha? Então, ao licenciar, o município passa a receber os recursos da taxa de fiscalização ambiental que hoje vai para o IBAMA. Tá. Né? Então, hoje, o município que não licencia, né? Então, o que o empreendedor paga dessa taxa, né, o TCFA, de fiscalização ambiental, vai para o órgão. Aí, o município licenciando, essa taxa fica para o município. Então, já é um retorno daquele recurso que ele dispôs para participar do consórcio. Ele investiu para participar. Tá. E também ele vai ter direito às próprias taxas, né? Então, hoje, há uma crítica muito grande com a CETESB, que coisa de 3 anos atrás, se não me engano, 3 anos, a CETESB aumentou em 1000% a taxa cobrada para análise. Então, por exemplo, o setor do loteamento questiona muito isso, que, se não me engano, é R$150 mil, uma coisa para analisar. Então, até pode dizer não, para receber ou não, cobra. E aí a Fiesp entrou com uma ação, já conseguiram eliminar a suspensão do efeito dessa majoração de 1000%. O fato é que a licença da CETESB está extremamente cara, né, para você protocolar. E por a CETESB para trabalhar nessa análise, ela está cobrando muito caro. E a agência se propõe a fazer o mesmo tipo de análise com 20%, 30% de desconto, né? E essa taxa não fica no borná da agência, não fica no cofre da agência. Essa taxa fica para o município. Então, vai ter um empreendimento em Paraibuna, a taxa que a agência cobra para analisar, que é 20% mais barato que a CETESB, vai para o Fundo Municipal de Meio Ambiente de Paraibuna. Ah, tá. Então é outra vantagem. Entendi. A terceira vantagem, nessa questão financeira. Então vamos lá, o TCFA e as taxas, né? Então, à exceção de São José dos Campos, né, que não vai atingir R$3 milhões isso, o São José é o único deficitário para participar da cota. Todos os demais, basta duas, três... O custo para São José dessa agência está em torno de 3 milhões? 3 milhões por ano. 3 milhões por ano. É. Tá. E para os demais municípios, eles provavelmente atingirão, assim, vai se pagar a agência com essa taxa. E uma terceira coisa que é bem legal, né, André? A gente estava discutindo há pouco aqui a questão do Parque do Banhado, né, antes de entrar no ar. Tem aquele recurso da refinaria que foi para o parque, mas foi para o parque e foi para outras unidades de conservação no estado inteiro. Ilhabela, outros locais, se beneficiaram de uma obra que impacta São José dos Campos em região, né, que é a refinaria. No caso da agência, o que vai acontecer? Todas as medidas mitigadoras e compensatórias, então você vai lá para fazer o seu empreendimento, você cortou 20 árvores, aí a medida compensatória é você plantar 1000, ela vai acontecer no município em que aconteceu. Então, isso vai gerar também contratação de profissionais, emprego, né, tudo na roda da economia, da medida compensatória, garantido nos 6 municípios que estão consorciados.
não vai ter exportação de medida compensatória. Então, isso também é bem legal, porque é um ganho significativo, porque às vezes você faz, a CETESB licencia no empreendimento aqui, e quem vai ser beneficiado é uma unidade de conservação lá em Andradina. Certo. Né? Então, Certo. isso vai estar no controle da agência. Bom, a gente estava falando aqui então... Bom, então a fiscalização vai ser nesse sentido, a agência vai fiscalizar, mas a CETESB não perde o poder de fiscalização também sobre a atividade licenciada pela agência? Não. A CETESB continua sendo fiscal? Não. A atividade da agência é da agência. A CETESB não tem nada a ver com isso. Tá, mas eu digo de assim... escola da CETESB. Tá, mas eu digo assim, uma atividade que foi licenciada pela agência... A CETESB pode ser a fiscal também. A CETESB pode fiscalizar também a atividade ou não? Não tem cobertura legal. Ela não é o ente. Não, eu digo assim, não o cumprimento daquilo que está dentro do licenciamento, mas eu digo assim, a atividade em si, se ela é poluidora, se ela faz um descarte irregular de rejeito, algum tipo de coisa assim, num córrego, alguma coisa, ela impacta, a CETESB continua sendo a fiscal geral de todo mundo também. Ela pode ser fiscalizada também pela CETESB por algum dano ambiental que ela possa causar. Vamos dizer assim, uma atividade licenciada, mas ela também sofre a fiscalização da CETESB também. Então vamos colocar um exemplo. Teve um derramamento aí de uma atividade licenciada pela agência. Certo. Foi no Rio Paraíba do Sul. Né? Aí o Ministério Público vai requerer da CETESB que faça um laudo dessa... Pode ser que aí a CETESB venha para atuar, mas o ente requerido nisso vai ser a agência. O Ministério Público vai indagar a agência quais foram, o que aconteceu, quais foram as medidas cautelares aí, protetivas e tal, que a empresa adotou, porque processualmente é a agência que está no licenciamento e na fiscalização. Tá, no caso, vamos supor, usando esse exemplo que você colocou, um tipo de empreendimento que que foi licenciado pela agência. Vamos dizer, ele faz o descarte de alguma coisa irregular no córrego ali perto e tal. O munícipe, o ambientalista, etc., faz a denúncia para o canal da CETESB. Isso. A CETESB tem a competência como fiscal também. Isso. A CETESB vai entrar em contato com a agência para acionar a fiscalização da agência, ou a CETESB vai agir como fiscal? Porque ela vai ter a competência de agir como fiscal. Mas ela não perde a competência de fiscal. Ela vai verificar lá que esse licenciamento não foi feito por ela, e ela vai notificar da denúncia à agência, para a agência tomar as providências. E aí pode ser, inclusive, que ela abra um expediente interno nela, né, por questão processual. Sim. A denúncia tal, enviamos para a agência vai informar para que a CETESB tenha aquele acompanhamento lá. Mas é descolado da CETESB, não existe dupla fiscalização, uma dupla atenção, né? Porque senão também iria... O próprio artigo 3º da Lei 140 fala que somente um ente é responsável, ou federal, ou estadual, ou municipal. Certo. Aí, no caso, é um ente regional, vamos dizer assim, né? Ele é municipal, mas ele opera em consórcio. Ele é sempre municipal. Entendi. Tanto que a lei fala de consórcio, então ela atribui a possibilidade de fazer o licenciamento municipalizado por consórcio, mas é um licenciamento municipal. Tá. Você desculpa estar insistindo nesse assunto, só para entender essa parte da fiscalização, porque essa parte da fiscalização é extremamente importante para a gente que você também já esteve do lado de cada bancada, né, do meio ambiental. É exatamente isso que eu quero entender, entendeu? A competência da CETESB ainda permanece na parte da fiscalização, ela vai reportar à agência, a agência vai dar a sua manifestação, a agência vai fazer a fiscalização. A requerida vai ser a agência. Certo. Deu um problema lá, jogaram, bufaram ar diferente e tal, se bem que poluição atmosférica já foge da competência, né? Não é impacto local, né? Sim. Então, aí continua a CETESB normal. Mas ela vai sempre ser requerida, né? E é outro diferencial quando eu falo que é o primeiro no Brasil, porque existem alguns consórcios que operam até a partir do laudo. Então, tem consórcios em Santa Catarina, alguns no Paraná, que a agência do consórcio faz o laudo técnico. O município recebe aquilo, analisa e o município emite a licença. E o município fiscaliza. Então, o diferencial dessa agência como primeiro no Brasil é que ela faz as três coisas. Entendi. Não é o município
ele não tem que emitir no papel timbrado a assinatura do prefeito o licenciamento. É emitido pela agência. Legal. Perfeito. Bom, a agência está programada, vocês têm mais ou menos uma previsão de quando ela começa já a trabalhar? Eu acredito que em agosto recebe o 001. Em agosto? É. Aí eu queria chamar você, e dessa vez o Cláudio Scali, talvez, sim, sem convite dessa vez, né? Para ver se consegue vir aqui participar. Lógico. Pra gente falar de novo desse assunto, porque eu acho que é um assunto que até vou ver se eu convido também para participar daqui do programa, algum empresário, alguém da Fiesp, alguma coisa assim, tudo mais, até para a gente bater uma bola mesmo sobre esse assunto, que eu acho que para o setor produtivo, para o setor público, obviamente é importante, porque o setor público tem muitos licenciamentos ambientais, mas para o setor produtivo eu acho que é importante também, né, essa questão da celeridade e tudo mais, e principalmente deixar claro que não é uma flexibilização. Né? Não é uma flexibilização. É uma agência que não vai tomar o lugar da CETESB no sentido de flexibilizar, de fazer alguma coisa mais simples. É igual visita de sogra, né? Na expressão lá. Uma piadinha, visita de sogra não pode ser. A sogra não pode morar muito perto para vir de chinelo e não pode morar muito longe para chegar na sua casa de mala. Né? A agência fica exatamente nesse meio. O licenciamento municipal oferece alguns riscos da proximidade da decisão do poder. Né? Então, dentro do município, fica mais suscetível um técnico da prefeitura assinar ou negar alguma coisa, porque é um empresário da cidade, gera emprego, tem até relações pessoais, às vezes, né? Emprega lá o tio do técnico está analisando, então é muito perto. Certo. Muito perto. E mesmo a obra pública, né? O cara é funcionário do prefeito. Né? Então... E aí, o licenciamento feito pelo Estado não padece desse risco aí, mas é o negócio da mala, visita né? Vem com mala, porque você tem que aguentar ali o processo, você não sabe quando que vai embora a sogra, né? quando que vão emitir a licença. Então, a agência vem nesse meio aí, ela está exatamente, não deixa ficar muito próximo, né, para ingerenciamento, para esse tipo de pressão local, e também tira essa questão do incerto, né, porque hoje você entra com processo na CETESB, é totalmente incerto quanto que você, para um empresário poder planejar, ou para o gestor público, né, uma obra pública, você aguardar 3 anos para ter uma LP, né, não tem condição. Com certeza. Marcelo, vamos lá. Quais são as atividades, se você lembrar aí de cabeça, lógico, vocês ampliaram agora o número de atividades, mas vê aí de cabeça o que você consegue lembrar para quem está nos ouvindo aí, quais são as atividades. Você já tem colinha aí? Ótimo. Aí já passar para as pessoas que estão nos ouvindo, quais são as atividades que serão passíveis do licenciamento através dessa agência, que vão ter um pouco mais de celeridade, né, do que os licenciamentos que são feitos pela CETESB, pelo menos a promessa é essa, e a expectativa de todo mundo é essa, que tenha um pouco mais de celeridade e que seja mais rápido. Eu te falo porque em Mogi das Cruzes, você sabe, eu trabalhei em Mogi das Cruzes aí nos 4 anos passados, e a gente montou lá o licenciamento municipalizado. Inclusive, teve um técnico que trabalhou comigo na Secretaria de Meio Ambiente de São José, que estava trabalhando lá em Mogi das Cruzes, né? que foi contratado pela prefeitura, um engenheiro ambiental, e foi bem interessante, porque o primeiro processo que entrou no município para o licenciamento, ele levou 1 mês e meio para sair a licença ambiental. Era, lógico, baixo impacto, mas mesmo o baixo impacto recorrendo à CETESB, em menos de 6 meses... 1 mês e meio não tem no calendário da CETESB. Em menos e meio não existe isso. Né? Então, assim, foi 1 mês e meio para sair a licença ambiental dessa atividade. E que foi assim, a pessoa comemorou e ficou bem interessante nesse sentido, né, de você dar celeridade, mas principalmente o que eu acho que é importante a gente frisar é o seguinte: não é flexibilização e não pode ser flexibilização da legislação ambiental. Né? A legislação ambiental tem que ser cumprida dentro do regramento. Agora, precisa ter mais agilidade, precisa realmente ter um pouco mais de agilidade nos processos, e essa agilidade decorre do quê? Decorre de você ter equipe técnica preparada para isso, decorre de você ter tempo para isso, e decorre de você não ter, no meio das suas atividades
muito complexas de alto impacto, como você estava comentando aqui. Então, a agência realmente é capaz e vai conseguir dar um pouco mais de fluência, inclusive para os altos impactos, né? Para as atividades de alto impacto, grandes atividades que estão hoje no colo da CETESB, vão ter um pouco mais de tempo, né, dos técnicos lá para dar um pouco mais de agilidade Vamos também lá, nessas vamos atividades. listar então algumas aqui que são... Vai desde fabricação de biscoito e bolacha, fabricação de fruta cristalizada, massa alimentícia, fabricação... Difícil tá puxar o zóio aqui para ler. Fabricação de alimentos e pratos prontos, fabricação de vinagre, vamos para fora do... Fabricação de gelo, produtos para infusão, vamos para outro tipo aí, ó. Preparação e fiação de fibras têxteis naturais. Tudo são coisas novas que não tinham antes, né? Então você vê que um KNAI é uma coisa muito detalhista. Sim. Né? Então aqui, ó, fabricação de linhas para costurar e bordar. Isso não tinha antes. Então se uma fabriqueta viesse para Ibuna para fabricar linha, que impacto que tem isso? Né? Imagino que não conheço a fabricação de linha para costurar e bordar. Acredito que não tenha grandes impactos. Sim. Tinha que se submeter para a CETESB, né? Então, além de tecelagem de fio, vamos para outra, ó, fabricação de tecidos especiais, atividade, por exemplo, de artigos funilaria. para viagem, bolsas e semelhantes. Funilaria, pintura de serviço, automóveis. Né? Eu estou só na atividade industrial. Tá. Serrarias com desdobramento de madeira em bruto, fabricação de esquadrias de madeira, de artigos de carpintaria, tudo isso é um KNAI, né? Artefatos de madeira, aí vem esse bloco de coisas de madeira, né? Chapas de embalagem, papel ondulado e tal. Aí tem um outro anexo que fala, por exemplo, de obras públicas, né? O que nós estamos pleiteando? Porque vamos lá, vamos lembrar, nós estamos refazendo a minuta que vai para a plenária do CONSEMA. Aí vai ser ainda discutido. Nós estamos propondo que entre na possibilidade do município e a agência deliberar e licenciar terminal logístico de carga não poluidora, uma carga não poluidora. Nós estamos propondo isso. Terminal rodoviário. A CETESB já falou aqui que não concorda. Mas você pega uma rodoviária de Putim, né, ou aqui dos municípios consorciados, pega a rodoviária de Jambeiro. Que impacto regional que uma rodoviária. Pô, talvez a rodoviária de São José dos Campos, pelo fluxo, tal, mesmo assim, é impacto local. Sim. Pode ser um médio impacto, até um alto impacto, não sei por que seria, mas não. Por que um terminal rodoviário tem que ser o Estado que tem que licenciar? Nós não entendemos, e a CETESB já se manifestou do contrário. Aeroportos, né, porque a operação do aeroporto é uma coisa local. Né? É lógico que o avião que sai, ele está emitindo poluente, mas não é uma característica do aeroporto, é do avião. A característica, né? Então nós estamos defendendo também que o licenciamento de aeroportos, e aí, André, nós vamos discutir lá, pode ser até que a gente coloque uma régua aqui. Aeroportos até, sei lá, 5 mil voos por ano. Capacidade, né? Daí se define, né? Aí vem obras de macrodrenagem, canalização, reservatórios e controle de cheio, que são os piscinões, estação elevatória de esgoto, né? Nós estamos propondo, e a CETESB também não concorda. A CETESB está naquilo que eu falei para você, ela parece aquela galinhona, assim, que está os pintinhos querendo virar frango e sair da asa dela. Tem muita taxa também, né, o Marcelo? Taxa, acho que tem muita questão relativa à taxa aí, que a CETESB também não quer perder receita também, né? Também tem as várias condições. Mas é aquele negócio, se a CETESB mantém uma posição muito, vamos dizer assim, de defensiva, né? Inflexibilidade. Volta no cenário que os municípios vão falar, então tá bom, então fica com você o licenciamento. Então não resolve para ninguém. Não resolve para ninguém. Não resolve para ela, né? E aquilo, né, André? Vamos experimentar a situação. Sim. Né? Sim. É a característica, inclusive, São José dos Campos. Vamos inovar. Para velhos problemas, novas soluções. Sim. Esse velho problema ele vai persistir. Ou a CETESB vai responder assim, não,
nós vamos abrir um concurso, nós vamos contratar mais 200 técnicos, nós vamos reposicionar a estrutura que a CETESB tinha há 30 anos com laboratórios ultramodernos. Tá bom. Sim. Né? Agora, não dá para ficar, não, eu não delego a uma responsabilidade ou outra coisa. Não pode também achar que só os meus técnicos sabem analisar isso. Sim. Técnico numa agência não vai saber analisar, porque daí é ferir de morte a Lei 140. Sim. Né? Não, e você comentou também, né, que os técnicos que vão trabalhar na agência serão capacitados também, né, pela CETESB, né? Eles vão passar por uma formação, uma capacitação da CETESB, né, de gente que já tem são experiência técnicos, nisso, André, né? que são do Vale do Paraíba, conhece a paisagem do Vale do Paraíba, sabe quais são as atividades empresariais que existem aqui. Sim. Né? Então, como eu disse, eu estou discutindo com técnicos em São Paulo, que nada contra os técnicos, mas que demorou 3 anos para uma licença prévia aí de uma via Jaguari, eles discutindo um fragmento florestal, que deveria ser feita uma ponte para evitar o corte do fragmento florestal, que foram lá no dia da vistoria, 2 anos e meio depois, e viram que é eucalipto. Sim. Não conhece, né? Então, não conhece e não vem. Sim. Né? Sim, porque não tem tempo. Não tem tempo, né? Pra você ter uma ideia, especialista em poluição sonora, que é uma característica da obra que você tem que informar, só tem um cara para o estado inteiro. Certo. Esse cara tira férias ou tem Covid, alguma coisa, para tudo, né? Para férias, tudo. Não é que ele tira 6 meses de férias, mas o acúmulo de serviço para cada mês parado dele é 1 ano e meio a mais de espera. Não tenha dúvida. Bom, gente, a gente está chegando ao final de mais um programa aqui. E lembrando sempre que este programa tem o apoio e oferecimento do Grupo Dutrafé, um novo conceito em gestão de resíduos. Né? O Grupo Dutrafé, que presta serviços de gestão e reciclagem de resíduos industriais, com forte atuação no Vale do Paraíba, né? Na região do Vale do Paraíba, em todo o estado de São Paulo. E nessas imagens nós podemos observar uma das empresas do Grupo Dutrafé, que é a Dutrashop, onde você pode encontrar, né, uma série de produtos em metais, em madeira, borracha, plástico. Pode até adquirir um escritório pronto, inteiro, com mesas, cadeiras, portas, divisórias. Tem motores, tem uma ampla variedade de produtos para ambientes profissionais e também ambientes residenciais. O Grupo Dutrafé desenvolve o projeto da sua empresa dentro da necessidade do seu cliente, implantando desde a coleta seletiva de resíduos, a educação ambiental, projeto de gerenciamento de resíduos e uma série de especialidades para uma gestão de resíduos eficaz e consciente. Tudo isso garante que o Grupo Dutrafé tem excelência no que faz, com resultados financeiros e também resultados ambientais para a sua empresa. Grupo Dutrafé, um novo conceito em gestão de resíduos. Bom, Marcelo, eu queria mais uma vez agradecer a tua presença. Já deixo aqui um convite para vocês aí, quando a gente inaugurar, quando já tiver o licenciamento 01 aí, que provavelmente deve ser o lá de... Do Casquinha. O do Casquinha lá de... Ele é o vice-presidente da agência, né? Do e aí, consórcio. quando a agência começar realmente a operar de fato, eu gostaria que você voltasse aqui, o Cláudio Scali, eu vou chamar mais até algum outro secretário de meio ambiente ou algum prefeito aqui da região. Eu convidei o Vitão de Paraibuna, mas o Vitão, infelizmente, tinha um outro compromisso, não pôde estar presente aqui hoje, mas quem sabe numa próxima oportunidade aí o Vitão possa estar, ou algum outro prefeito aqui da região, até o próprio prefeito Anderson também, eu vou fazer o convite a ele. Aí não é o convite ao prefeito, ao presidente do consórcio. Ao presidente do consórcio, para vir participar aqui também. Você falou que os conselhos de meio ambiente também, né, vão ter representantes nesse conselhão da agência também. Eu acho que é bastante interessante, sim, e eu estou otimista, eu vejo com muito otimismo a criação dessa agência aí, inclusive para a proteção da legislação ambiental, aquilo que a gente estava comentando antes, né? A legislação ambiental precisa mais do que nunca ser protegida, né? Porque o ataque que ela vem sofrendo é sistemático. E esse ataque, ela parte de um setor do poder público, mas principalmente da iniciativa privada que está cansada com demora, com investimentos, com uma série de coisas aí. Então a gente precisa proteger a legislação ambiental. E acho que uma forma de proteger isso é dar celeridade no processo de licenciamento. Exercitar de uma outra forma. Exato. Porque a gente inclusive eu falei isso há pouco não, já há um tempinho, discutindo com o Dr. Laerte, numa reunião no Gaema, eu falei para ele, nós erramos. Sim. Nós, André, ambientalistas, operadores da questão ambiental, nós erramos estrategicamente.
Ministério Público também, porque nós tivemos muito sucesso numa jornada de construção normativa. Fizemos do Brasil um país que tem uma sólida legislação ambiental, multitemática, um país com a biodiversidade que tem, um país continental como o nosso. Só que nós não nos preocupamos em ter a mesma ênfase, ter a mesma luta, ter a mesma... de não deixar o Estado, né, desconstruir o SISNAMA, né, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Então, nós fomos crescendo em legislação, em espaço, criando secretarias, criando... Até mesmo em conscientização, né? Hoje Isso. muita gente denuncia, as denúncias hoje que chegam na questão ambiental, vêm de tudo quanto é canto, de pessoas até mais humildes, até já conhecem um pouco da legislação ambiental. Faltou não é esse olhar, a gente viu acontecer isso ao longo do tempo, mas faltou essa força da mobilização e da pressão, do questionamento, para não deixar o Estado, por exemplo, minguar uma empresa fabulosa, que é a CETESB. Né? Mas mingou. Né? A gente vê aqui, por exemplo, a gente fala de recurso hídrico, a situação que está o DAE. E nós não estamos falando, com todo respeito ao Piauí, nós estamos falando de um Estado que, dos seus institutos... Nós estamos falando da instituição, nós estamos falando das instituições, nós não estamos falando de pessoas. DAE, né, de saber, ter toda essa leitura, estudos, ter tudo informatizado, tudo cara, é complicado. Mas, enfim, agradeço a oportunidade, estaremos aqui sim, quando for sair o primeiro protocolo aí. E também estamos acreditando bastante, né? Um desafio enorme, os riscos são muito grandes, mas estão todos aí empenhados. Aproveitar para agradecer aos 6 prefeitos que estão acreditando nessa ideia, ao prefeito Felício, que foi o primeiro presidente, que ele sim que deu esse grande empurrão, falou vá lá e faça, né? E ao Anderson, que agora assumiu aí para pilotar esse consórcio. O Vitão, parceiro, sempre está nas reuniões, o prefeito Casquinha, vice-prefeito, o prefeito de Monteiro, de Santo Antônio Pinhal, de Tremembé, os colegas secretários dessas cidades, né, que é uma construção de muitos aí, né? Mas também estou acreditando muito e vai dar certo. Com certeza. Marcelo, bom, então, mais uma vez, obrigado. Eu agradeço a todos que estiveram conosco até esse momento. Um grande abraço para vocês e até o próximo programa. Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite.